Olá, meu amigo e minha amiga do canal, Silvana Sil, falando do que te faz bem. Muito obrigada, tá, pela tua companhia, por estar aqui nos apoiando. Você que não se inscreveu, se inscreva, por favor. Você que já está inscrito, muito obrigada mesmo. E deixa o teu like também, porque o like ajuda a fortalecer o canal, tá certo? E outra coisa, quando você se inscrever, deixe lá a opção todas, né? Acionando justamente o sininho, que é o escuro, o sininho mais escuro, tá bom? E você que está chegando, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar justamente sobre a fé. E a palavra de Deus, ela nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Isto significa que um dos primeiros benefícios que nós podemos receber através da fé é justamente agradar o coração de Deus. E queridos, eu te digo, sabe, um dos maiores lucros que a gente pode ter na face da terra é justamente agradar o coração do Pai. E a fé também, ela pode ser um dom. Então, Deus diz para a gente pedir, né, justamente os melhores dons. Então, a fé é praticamente o segundo dom mais importante, porque primeiro para Deus é considerado justamente o amor. E, voltando ao assunto da fé, o segundo benefício que nós temos através da fé é justamente a salvação. Porque não basta eu agradar o coração de Deus se eu não tiver um relacionamento com Ele. E para que eu tenha esse relacionamento, eu preciso justamente refazer a minha aliança. Porque quando nós nascemos puros. Mas ao longo do tempo vamos adquirindo, vamos, na verdade, manifestando, né, atitudes. Não é que a sociedade traga algumas coisas para a nossa vida. Contribui de certo modo, mas a própria natureza humana é que vai manifestando, né, os nossos defeitos, né, as nossas limitações começam a aparecer. Porque a criança, enquanto ela é pura, ela não tem maldade. Mas a partir do momento que a pessoa vai justamente, né, crescendo, ela começa a perder esta pureza. E para haver o resgate justamente deste relacionamento, é preciso que sejamos justamente transformados e purificados através do sangue de Jesus. Então a palavra de Deus, ela nos diz, inclusive também em Efésios 2:8, o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus, ele na verdade, ele espera que a gente manifeste justamente a fé que nós cremos que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e deu já a sua vida por nós. Quando nós manifestamos esta fé, automaticamente nós já podemos ter a convicção e a certeza da salvação quando declaramos que cremos nesse sacrifício. Até porque pelas obras, como ele mesmo diz, nós nos gloriaríamos se fosse justamente pelas obras, como alguns entendem que a salvação ela acontece porque eu faço boas obras, eu sou uma pessoa boazinha. Não. As boas obras elas devem acontecer como uma consequência dessa manifestação da fé. Ou seja, eu firmo um relacionamento com Deus. Como consequência, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em mim essa virtude. A prática da bondade ela se torna algo comum na vida daquele que de fato viveu uma experiência de novo nascimento, que é justamente o que acontece quando a gente refaz essa aliança com o Senhor. Então, queridos, lá em Hebreus também no versículo 1 diz que a fé ela é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam, né? E a prova de certo modo. Por quê? Porque quando eu creio em Deus de fato, eu vou viver aquilo que Ele já me prometeu. Então, para poder viver as promessas que Deus nos deixa na sua palavra, eu preciso justamente ter a fé para poder vivenciar isto. Até porque as promessas de Deus são promessas que, se nós formos olhar pelo lado do merecimento, nós não receberíamos, queridos. Mas quando nós usamos a fé, justamente nós olhamos além daquilo que se trata justamente do nosso, né, a questão do merecimento humano. Nós tão somente conseguimos acreditar que Deus é o Deus de bondade, é o Deus de misericórdia e é o Deus que, por amar a humanidade, como ele mesmo diz lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho para que morresse por nós. Então,
Porque não há maior prova de amor do que você dar, né, a sua própria vida por outro. E foi o que Deus fez. Através do seu Filho, ele se deu para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo. Então, é um privilégio nosso poder justamente refazer esta aliança e viver este relacionamento com Deus. E a proposta está para todos. Não importa o que você já viveu até aqui. Se você simplesmente crê que Jesus morreu na cruz do Calvário e que esse sacrifício que ele viveu é o bastante para que justamente você seja justificado, né? Porque justificado é justamente ser tornado justo por meio justamente do sacrifício. E Deus diz que não há um justo sequer, né? Se for pela própria condição, pela própria capacidade humana. Mas em Cristo nós somos justificados, tá certo? E somos de novo religados a Deus por meio justamente da bondade e do amor de Deus para conosco, tá bom? Então que Deus continue abençoando a sua vida. E vamos viver a fé, né? Primeiro nos entregando e segundo, não duvidando de que Ele é fiel para cumprir as suas promessas, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida e que você possa viver as promessas que o Senhor tem para ti, tá certo? E também não só para você, mas para você e para toda a tua casa.